Por um tempo, eu queria fazer um vídeo que falasse um pouco sobre os meus gostos pessoais. E nesse vídeo em questão, eu vou falar sobre filmes. 5 filmes, para ser mais exatos. Mas eu fiquei em dúvida se no título desse vídeo eu usasse 5 filmes favoritos ou os meus 5 filmes prediletos, os meus 5 filmes da minha vida. Eu acho que a palavra que eu quero usar aqui nesse vídeo seja moldar. Um filme que moldou o meu gosto por cinema. E na verdade, esse filme não deixa de ser um filme da minha vida ou um dos meus filmes favoritos. Mas é que a palavra que eu quero usar aqui hoje mesmo é 5 filmes que moldaram o meu gosto por filmes ou pelo cinema. Outro detalhe é que eu vou fazer essa lista na ordem cronológica, ou seja, na ordem do que eu vi os filmes, e não necessariamente a posição que o filme se encontra na lista reflete a qualidade que esse filme tem. Eu considero todos os filmes que estão aqui nessa lista bons. Eu não vou enrolar muito, então vamos direto à lista. Meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos ao meu humilde quarto. O primeiro filme que eu vou falar é sobre As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e O Guarda-Roupa. Eu não vou me lembrar exatamente qual a idade que eu vi esse filme, mas eu acho que eu devia ter entre 5 e 8 anos de idade. Eu sei que esse filme foi lançado aqui no Brasil no dia 9 de dezembro de 2005, ou seja, uns 19 anos de atrás, e ele foi dirigido pelo Andrew Adamson, que é o mesmo diretor de Shrek. Pelo que me lembro, o professor do meu irmão mais velho que conseguiu esse filme pra turma dele assistir, e o meu irmão, logo em seguida, conseguiu o filme pra gente assistir em casa. E desde então eu fiquei viciado nesse filme, eu fiquei tão maravilhado com esse filme que eu fiquei viciado nesse filme e assisti tantas vezes que o DVD chegava a arranhar. E eu acredito que toda criança possui aquela fase em que ela fica obcecada com alguma coisa, e no meu caso, nessa fase, eu fiquei um pouco viciado em As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Por que que esse filme está aqui nessa lista? Ele é um filme muito importante pra mim porque foi por esse filme que eu comecei a me interessar pelo gênero de fantasia. Óbvio que eu já havia assistido outros filmes de fantasia, como os filmes da Disney, que eu acho que se encaixam nesse gênero de filme, mas As Crônicas de Nárnia foi o meu primeiro contato com um gênero de fantasia com pessoas reais, ou em live action, que é a palavra que estão mais usando ultimamente. Deve ter mais alguma coisa nesse filme que torna ele especial, mas infelizmente eu ainda não tenho conhecimento de várias palavras que possam descrever o porquê eu acho esse filme muito especial. Ele realmente só é especial pra mim. Como criança, eu acho que As Crônicas de Nárnia conseguiu fazer eu expandir um pouco mais a minha imaginação. E como o Gustavo agora de 22 anos de idade, As Crônicas de Nárnia me ajudou bastante a ir um pouco mais além na hora de criar as histórias de fantasia que eu gosto tanto. Eu fui descobrir um tempo depois que esses livros são inspirados em livros bastante famosos, na verdade. Só que eu só consegui ler esse livro lá pra 2018 ou 2019. E eu não quero entrar muito em detalhes sobre os livros, porque possivelmente eu vou fazer uma lista também sobre livros. Eu sei que em 2018 a Netflix conseguiu os direitos de adaptação de As Crônicas de Nárnia, mas desde então a gente não tem tanta notícia sobre essas adaptações. Ultimamente, a gente soube que quem vai dirigir os 2 primeiros filmes de As Crônicas de Nárnia é a Greta Gerwig, que foi a diretora de Barbie, mas fora isso, a gente não tem tantas notícias assim. Eu, sinceramente, eu fico numa posição nova, porque eu nunca tive na posição da pessoa que lê os livros antes de ver uma adaptação. Então eu fico bastante apreensivo de como vai ser essa adaptação da Netflix. Eu, ao mesmo tempo, fico receoso, mas eu também confio muito na Greta Gerwig, porque ela já dirigiu filmes maravilhosos como Lady Bird e Barbie, por exemplo. Então eu acredito que ela vai fazer um ótimo trabalho com As Crônicas de Nárnia. E vamos ver, né? Eu estou torcendo pra ser uma boa adaptação e a gente só vai saber quando sair realmente. Mas no momento a gente não tem nenhuma informação, a gente não tem um pôster, a gente não tem um trailer, a gente não tem um teaser, a gente só tem essa informação de que será a Greta Gerwig que vai dirigir os 2 primeiros filmes. O segundo filme que eu iria falar aqui é La La Land. Esse filme foi lançado aqui no Brasil no dia 12 de janeiro de 2017 e foi dirigido pelo Damien Chazelle, que é o mesmo diretor de Whiplash. E esse filme está aqui nessa lista por 2 motivos. O primeiro motivo é que esse filme é o primeiro filme que eu vi com pessoas reais que não fosse animação ou um filme infanto-juvenil de musical. E o segundo motivo é que esse filme despertou em mim uma curiosidade para as premiações de cinema que acontecem lá em Hollywood.
Antigamente, eu acreditava que filmes musicais, eles só existiam nas animações, e isso se deu por causa das animações da Disney. E se não era animação, era algum filme infanto-juvenil. Eu não tinha visto ainda um filme musical voltado para pessoas adultas, entre muitas aspas, vamos colocar assim, sabe? E eu lembro que foi no final do ano de 2016 que eu me deparei com um trailer desse filme no YouTube. E assim como em As Crônicas de Nárnia, eu também fiquei bastante obcecado por esse filme. Demorou muito tempo pra eu conseguir ver o filme em si, eu só fui ver o filme lá em 2017. Mas enquanto não conseguia ver, eu fiquei revendo o trailer várias vezes. Eu fiquei procurando saber das entrevistas dos atores, das entrevistas do diretor. E quando lançaram finalmente a trilha sonora do filme na internet, eu comecei a ouvir as músicas várias e várias vezes. Tanto que Someone in the Crowd, que eu acho que é o nome da música, eu acho que eu falei certo, é uma das minhas músicas favoritas desse filme. Ou seja, eu acompanhei a trajetória desse filme inteira até realmente ser lançado, até chegar na cerimônia de premiações do cinema lá em Hollywood. E quando eu finalmente consegui assistir esse filme, parece que foi um prêmio que eu consegui por ter acompanhado a trajetória desse filme durante tanto tempo. E sinceramente, quando eu assisti, eu tinha em torno de 15 anos ou 16 anos de idade. Eu não gostei muito daquele final, mas hoje em dia, quando eu revi agora com a idade que eu tenho, eu passei a olhar aquele final com outros olhos, eu passei a gostar mais daquele final, eu achei que faz sentido aquele final. E se você assistiu La La Land, você sabe do que eu tô falando. Então eu acho interessante essa mudança de perspectiva de acordo com a experiência que a gente tem na nossa vida. E como eu disse anteriormente, eu acompanhei a trajetória desse filme durante todas as premiações de Hollywood que aconteceu. E a partir disso eu descobri uma gama de premiações que existem lá nos Estados Unidos. Eu acho que o mais famoso é o Oscar, também o Globo de Ouro, o Critics' Choice Awards também entra no meio, eu acho que o BAFTA também. Eu acho que esses são os 4 premiações que as pessoas mais falam, mas eu sinceramente não dava a mínima pra essas premiações antes de eu conhecer La La Land. Depois que eu conheci La La Land, eu comecei a gostar de acompanhar as premiações e eu comecei a descobrir vários filmes interessantes a partir das premiações. Mas eu vou guardar o assunto premiação pra outro filme que vai vir por aí, mas antes disso eu quero falar do próximo filme, que é Hereditário. Eu era uma criança muito medrosa em relação a filmes de terror, e eu só fui perder esse medo lá na minha adolescência. Mas eu acho que eu fui realmente gostar do gênero de terror quando eu assisti pela primeira vez o filme Hereditário. Tem um canal no YouTube que se chama iPanic, vou deixar o link aqui na descrição. É um canal que faz review, resenhas de filmes de terror de uma forma muito cativante. Foi por esse canal que eu consegui perder o meu medo de filmes de terror, então eu agradeço muito ao dono do canal por ter feito esse canal e ter me ajudado a perder esse medo de filmes de terror. E foi pelo Facebook desse canal que eu descobri, ele tava recomendando o filme de Hereditário pra gente assistir, e eu anotei o nome na minha cabeça mental, né, na minha mente, pra assistir depois, pra acompanhar. Bem, esse filme estreou aqui no Brasil no dia 21 de junho de 2018 e ele foi dirigido pelo Ari Aster, que também iria dirigir Midsommar futuramente. Esse foi o primeiro longa-metragem do Ari Aster e eu acho isso algo bem incrível, porque Hereditário é um filme muito, muito, muito bom. E como eu disse, em seguida ele dirigiu Midsommar, que também é um ótimo filme dele. E logo em seguida ele também dirigiu Bom Tem Medo, que na minha opinião ele é mais ou menos, ele não chega aos pés de Hereditário ou Midsommar. Na época que eu havia assistido a esse filme foi lá em 2019, eu devia ter entre 17 e 18 anos de idade. E assim como em As Crônicas de Nárnia e La La Land, eu vi o trailer do filme e fiquei bastante obcecado por ele. E assim como eu fiz nos outros, eu procurei saber entrevistas, procurei saber sobre os atores, procurei saber sobre o diretor. E eu acompanho o diretor até hoje, eu gosto, eu fico curioso, na verdade, pra saber qual vai ser o próximo projeto do Ari Aster. Então, quando consegui assistir o filme, foi a mesma sensação que eu tive com La La Land. Parece que eu acompanhei a trajetória desse filme bem de perto e quando realmente consegui ver, parece que foi um grande prêmio que eu recebi por causa disso. E sinceramente, eu não tenho tantas palavras pra descrever o quanto eu gosto desse filme. Eu sei que quando eu assisti, ele ficou na minha cabeça por vários e vários dias. Eu acho aquele final muito perturbador, na verdade, mas eu gosto dele ao mesmo tempo. É estranho um filme
te perturbar muito, mas você gostar muito dele ainda. E eu sempre recomendo para as pessoas que eu gosto. Eu gosto quando as pessoas assistem os filmes que eu recomendo. Eu já recomendei pros meus pais, já recomendei pros meus irmãos e acho que todos eles gostaram, sentiram medo e gostaram também. Eu espero que eles tenham gostado. Bem, eu não vou dizer que Hereditário também, ele é um filme que inventa a roda ou ele quebra a roda. Possivelmente tem filmes que vieram antes desse que fizeram a mesma coisa que Hereditário fez aqui. Mas ele mudou meu gosto por filme de terror porque ele me fez conhecer a 24, que faz filmes muito criativos. Eu gosto muito dos filmes dessa produtora barra estúdio, mas também me fez ficar de olho em produções de terror com baixo orçamento, ou seja, aqueles filmes de terror que tem um orçamento de 5 milhões de dólares. 5 milhões de dólares pra gente é muito, mas pra Hollywood parece que é um troco de pão e uma garrafinha de Coca-Cola. É muito pouco pra um filme. Então, Hereditário tem esse papel na minha vida, que é fazer eu gostar de filmes de terror, fazer eu acompanhar mais filmes de terror independentes e fazer eu ficar mais de olho nos próximos projetos, que são mais curiosos, vamos dizer assim. O quarto filme dessa lista é Parasita, que é um filme coreano que foi lançado aqui no Brasil no dia 7 de novembro de 2019. Ele foi dirigido pelo Bong Joon-ho, que também dirigiu o ótimo filme Snowpiercer. Eu gosto muito desse filme. E esse filme está aqui nessa lista pelo motivo de que foi por ele que eu comecei a me interessar um pouco mais por filmes que não fossem nacionais, ou seja, brasileiros e estadunidenses. Todos nós sabemos que a maioria dos filmes que assistimos, elas vêm lá dos Estados Unidos. E raramente a gente tem... Raramente não, a gente consegue ter acesso aos nossos filmes nacionais, mas acho que demora muito pra chegar, tem toda uma discussão sobre o número de salas de cinema para filmes nacionais e o número de salas de cinema para filmes internacionais, principalmente estadunidenses. Então a gente sabe todo esse rolê de que a gente quase não vê filmes fora da bolha nacional e fora da bolha dos Estados Unidos. Eu acho que hoje em dia é mais fácil o acesso para esses filmes por causa dos streamings. Mas assim, a maioria das pessoas não tem dinheiro para pagar um streaming. Imagine pagar o ingresso para ver o cinema, onde nesse cinema é raro você ver um filme internacional que não é de língua inglesa ou brasileiro. Bem, Parasita segue o mesmo padrão que eu já falei aqui. Vi o trailer, fiquei obcecado, acompanhei toda a trajetória do filme, acompanhei os atores, aquela coisa que eu já falei aqui várias vezes nesse vídeo. A única diferença é que ele foi indicado a melhor filme em 2020 e eu consegui ver ao vivo esse filme ganhar a estatueta do Oscar de melhor filme. Minha opinião sobre o filme é que ele é perfeito, eu não tenho muito o que pensar sobre. Eu não consigo achar um ponto negativo, mesmo que eu pense, eu realmente não consigo. Eu acho um filme muito, muito bom. Ele não tem tempo ruim, ele não tem roteiro ruim, não tem atuações ruins, não tem efeitos práticos ou efeitos especiais ruins. O som dele é muito bom, a trilha sonora é maravilhosa. Eu gosto de todos os aspectos desse filme. E o filme Parasita está nessa lista porque eu acredito que esse filme expandiu um pouco o escopo de filmes pra mim. Ou seja, esse filme me lembrou que o mundo é enorme e não existem só Estados Unidos ou Brasil nesse planeta Terra. Existem outros países que também produzem filmes. E muito melhor do que os filmes dos Estados Unidos, diga-se de passagem. E outra coisa que eu queria apontar aqui, que foi por causa desse filme, que eu também descobri... Descobri não. Não, eu descobri, mas é mais pessoal meu, mas é óbvio que existe isso. Eu também descobri que existem outras premiações espalhadas ao redor do mundo. Porque pensa bem, se existem vários países e cada país produz os seus filmes, é óbvio que cada país vai ter as suas premiações. Aqui no Brasil a gente tem as nossas premiações, os Estados Unidos têm a premiação deles, a Dinamarca vai ter a premiação dele e o Japão também vai ter as suas premiações de filmes. Ou seja, o filme Parasita me fez querer saber mais sobre o que está sendo produzido fora dos Estados Unidos e fora do Brasil, e me fez querer saber mais das premiações dos outros países. O último filme dessa lista, mas não menos importante, é A Viagem de Chihiro. Esse filme estreou aqui no Brasil no dia 18 de julho de 2003. Isso, eu acabei de olhar aqui, tá certo. E esse filme foi dirigido e escrito pelo Hayao Miyazaki. Nessa parte do vídeo eu não vou conseguir colocar nenhuma imagem do estúdio Ghibli, porque eles são bem rigorosos com os direitos autorais dele, então vai ser só eu mesmo aqui falando alguma coisa.
Eu gosto de animes e eu pretendo fazer uma lista apenas de animes futuramente. Eu demorei bastante tempo pra ver Chihiro. Eu comecei a ver animes um pouco mais cedo e Chihiro eu só consegui ver quando eu tinha lá pros meus 18 anos. É o mesmo caso de O Túmulo dos Vagalumes. Eu tô adiando porque eu quero mesmo. Eu não tô com muita vontade de assistir, mas eu sei que eles são muito bons e eu tenho que assistir. Mas chegou o momento de eu assistir Chihiro e eu me arrependo até hoje de não ter visto ele um pouco mais cedo. Ver esse filme foi uma experiência incrível. Eu acho que ele é um estilo de Alice no País das Maravilhas bem interessante. Eu acho que os temas que ele discute no filme também são bastante interessantes, tanto para criança quanto para adultos. Mas infelizmente eu só tenho 22 anos de idade, eu ainda não tenho tanto conhecimento assim pra poder expressar com palavras o porquê eu acho esse filme muito perfeito. E esse filme está nessa lista pelo simples fato de que ele me lembrou que animações são muito bonitas. Eu, como disse, eu já assisto anime faz um bom tempo, só que a indústria de anime pra TV, de animação japonesa pra TV, eu acho que ela é muito diferente da produção de um anime, de uma animação japonesa para o cinema, principalmente se tratando do estúdio Ghibli. Então, assistir pela primeira vez um filme do estúdio Ghibli me lembrou que animações podem ser muito bonitas, podem ser muito interessantes se usadas da forma correta. E eu acho que o estúdio Ghibli, o Hayao Miyazaki, ele consegue muito bem usar a arte da animação para contar uma história. A Viagem de Chihiro também me lembrou que a animação é uma coisa muito demorada, principalmente se você desenha quadro por quadro. E esse filme também me fez me interessar um pouco mais pelo processo de animação. Eu sei que eu posso ter falado um pouco sobre esse filme, mas eu também acho a trilha sonora desse filme maravilhoso. Tem uma música muito bonita que toca no final do filme nos créditos, e eu gosto muito dessa música. Mas é isso. A Viagem de Chihiro é o último filme dessa lista, mas ele me fez me lembrar como animações são muito belas e você pode contar cada história com o recurso da animação. Bem, esses foram os 5 filmes que mudaram meu gosto pelo cinema. Eu não sei se essa lista fez sentido, se esse vídeo fez sentido ter feito. Faz um tempo que eu não gravo vídeo, faz um tempo que eu não escrevo roteiro de vídeo. Talvez eu tenha pegado uma ideia que não tem nada a ver. Mas é isso, eu gostei de falar sobre esses filmes, eu gostei de falar sobre o porquê esses filmes mudaram minha vida. Até mesmo de uma forma rasa, porque eu não falei muito sobre eles, mas é o que tem pra hoje, eu não posso fazer muita coisa. É isso então. Deixem nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, deixem um gostei, deixem nos comentários também os filmes que vocês gostam, os 5 filmes favoritos de vocês, os filmes que moldaram a vida de vocês e por que moldaram, se vocês quiserem escrever um comentário grande também. Muito obrigado por chegar até aqui e até o próximo vídeo.